Ok. Então, hoje nós temos a satisfação de receber conosco a doutora Nathalie Fonseca Nunes. A doutora Nathalie, ela é coordenadora do programa de residência médica de medicina intensiva aqui da Unifesp. Além disso, ela é coordenadora assistencial de uma das nossas unidades, também é coordenadora assistencial da UTI do Hospital Sepaco, e é mestre em saúde pela Unifesp, tem pós-graduação em nutrologia pela Abram, pela GANEP, e vai falar para a gente de algo que ela gosta muito, que é nutrologia, né, Nathalie? As 10 principais dúvidas do intensivista. Obrigado, Nathalie. Vamos lá. Obrigada. Está todo mundo enxergando bem a tela? Sim. Quando a Dani me convidou para dar essa aula na reunião clínica, ela pediu para eu escolher um tema da nutrologia. Aí eu achei interessante buscar quais eram as principais dúvidas, as principais questões a serem esclarecidas para tornar a aula um pouco mais interessante. Então, as 10 mais que me foram enviadas aí pelo WhatsApp foram essas, e a gente vai passar com calma por cada uma delas. A primeira pergunta, bem direta, e que me foi feita dessa forma realmente, o doente precisa comer? Essa foi uma pergunta do Dr. Eduardo Pacheco. E a minha resposta é que, em geral, sim. Se a gente está falando de comer usando o trato gastrointestinal, então a via natural. Por quê? Porque isso mantém a integridade estrutural do intestino, que é uma das principais barreiras, a primeira barreira do corpo, mantém uma microbiota saudável. Hoje se fala muito do microbioma intestinal, que é a população de bactérias que mora no lume intestinal. E se essa microbiota for saudável, ela traz várias modulações benéficas para o organismo. Além disso, colocar o trato gastrointestinal para funcionar preserva a função imunológica. A gente aprende desde a faculdade que na submucosa aí do trato gastrointestinal tem um sistema imunológico bem hipertrofiado. Porém, tudo isso que eu falei até agora tem um racional fisiológico muito maior do que um racional científico. A gente não tem estudos que mostram diferenças na mortalidade em relação à escolha da via nutricional, ou seja, enteral versus parenteral. E nós temos alguns dados conflituosos, com algumas revisões apontando para uma redução do número de infecções e tempo de internação com o uso da via enteral. Mesmo assim, há um alinhamento entre as principais recomendações, a americana, a europeia e essa daí que é a brasileira, da Sociedade de Nutrição Parenteral e Enteral, que recomenda o início precoce, então até os primeiros 2 dias, de terapia nutricional em pacientes críticos que não conseguem se alimentar por via oral. A gente vai complementar essa questão um pouquinho mais para frente. Outra dúvida também que surgiu foi em relação ao risco nutricional. Existem 2 termos, que é a triagem nutricional e a avaliação nutricional, que trazem muita confusão e que, em geral, são usados de forma errada como sinônimos. A triagem nutricional é um procedimento que pode ser realizado por qualquer profissional, então não é exigido que seja pelo nutricionista. E o que esse procedimento faz é identificar o paciente de risco nutricional. Seria a mesma coisa que o anestesista, o cardio faz para avaliar um risco de uma cirurgia, tá? Ela deve ser realizada o mais precoce possível após a admissão, idealmente em 24 horas. Ela identifica, então, os pacientes que vão precisar de uma avaliação nutricional. Em geral, essas 2 ferramentas que são usadas. A avaliação nutricional, então, ela é uma aferição um pouco mais específica e realizada somente por nutricionistas. Falando um pouquinho mais da triagem. Eu gosto sempre de falar, quando a gente vê uma cirurgia de alto risco, um paciente de alto risco, a gente sempre fala um pouco de risco perioperatório. E eu explico que o risco pré-operatório ele tem 2 vertentes. Basicamente, o risco vai depender do basal do paciente, então aquilo que ele traz de casa, as doenças que ele tem.
e o tipo de cirurgia. Então, para vocês não esquecerem, a triagem nutricional é a mesma coisa. Só que o que ele traz de base, o que ele traz de casa, que é importante para essa triagem, é se ele perdeu peso nos últimos meses e como é que estava a ingestão alimentar dele. E ao invés da gente escolher qual que é a cirurgia que ele vai passar, a gente vai descrever e vai analisar qual que é o insulto agudo que ele está sofrendo. Porque quanto maior o insulto agudo, maior hormônios de catabolismo, maior quebra de massa magra, maior risco nutricional. Então, falando um pouco de ferramentas para triagem nutricional, as ferramentas que contemplam, que levam em consideração o tipo de insulto agudo, então são as melhores. Então, as mais usadas para o paciente crítico, NRS 2002 e o Nutri-Score. Eu vou fazer aqui um exemplo do NRS 2002 com vocês. Isso aqui foi tirado do site Avante Nestlé, tá? Então, olha como que é por partes. O NRS 2002, ele tem uma primeira parte que é aquilo que eu falei. Então, é o basal, que o paciente traz de casa. Então, se o MC é baixo, se perdeu peso, diminuiu a ingesta na última semana, se qualquer uma das respostas for sim, a gente passa para a próxima fase, tá? Então, vamos simular aqui um paciente que reduziu a ingesta nas últimas semanas. A segunda parte é o comprometimento nutricional. Então, essa parte de perda de peso e ingesta, ela vai ser vista um pouco mais a fundo, tá? Então, vamos colocar aqui o exemplo de um paciente que perdeu mais de 5% em 2 meses e que teve a ingestão também reduzida. Aqui vem a grande parte que beneficia esse score, então, que ele gradua o insulto agudo, tá? A gente discutiu isso bastante na G4 há um tempo atrás, mas só para vocês verem, uma cirurgia abdominal importante, ela entra como insulto moderado, tá? Então, se a gente clicar aqui e prosseguir, a última pergunta vai ser a idade. Então, os pacientes idosos, eles já têm uma sarcopenia de base, são idosos frágeis, então vão pontuar também. Então, ó, um score maior ou igual a 3 significa que o paciente tem risco nutricional. Esse é o NRS. O Nutri-Score, isso é uma coisa que às vezes cai bastante em prova, é um score que foi desenvolvido específico para paciente crítico, tá? E ó, ele leva em consideração idade, a gravidade da doença Apache e SOFA, número de comorbidades, quantos dias ele estava no hospital antes de ser admitido na UTI, e a interleucina 6. A interleucina 6 é uma forma de objetivar o quão grande é o insulto agudo, mas não é um exame amplamente disponível, então existe um ponto de corte diferenciado quando a gente não tem interleucina 6. A grande crítica ao Nutri-Score é que, diferente do NRS 2002, como a gente pode perceber aqui, a gente não tem nenhum quesito nutricional mais específico quanto aquele componente de base, né? Então, se perdeu peso, se estava comendo ou não. Mas, a princípio, esses são os dois indicados para a triagem nutricional dentro do ambiente de terapia intensiva. Então, a triagem nutricional, ela vai identificar só o paciente de risco. E o paciente de risco vai precisar de uma avaliação nutricional. A presença da equipe da nutrição dentro da UTI faz toda a diferença nesse cenário. Na avaliação nutricional, vai existir uma história, um exame físico-nutricional para definir o que o paciente tem. Ele é eutrófico? Ele é uma suspeita de desnutrição? Ele é desnutrido? Essa avaliação nutricional, então, ela é feita após a triagem e depois ela segue com uma frequência de 7 a cada 10 dias. Só que uma coisa é a avaliação nutricional no consultório, né? Então, medidas de prego cutâneo, uma anamnese bem feita. Outra coisa é a nutricionista enfrentar esse paciente aí na UTI dessa forma. Então, edemaciado, ascite, amputado, às vezes com uma dificuldade de pesagem, porque é um hospital que não tem como uma balança para pesar esses pacientes críticos, não tem uma maca balança. Então, tudo isso dificulta a avaliação nutricional. Então, o que a gente tem de novidade nesse cenário? Tem tido muita publicação de métodos objetivos para melhorar a acurácia dessa avaliação nutricional. Um desses métodos é a tomografia GL3. Então, existe um software que consegue objetivamente avaliar o quanto de massa muscular eu tenho aqui paravertebral e na parede abdominal. Obviamente que essa tomografia não é realizada só para isso, é uma tomografia de oportunidade. O paciente desceu para realizar, por exemplo, uma tomo de crânio, tórax ou mesmo abdômen, e aí se aproveita para realizar essa avaliação, tá? Nos jornais de Kakeshi, essa sarcopenia do idoso, isso é muito falado.
Indo a favor aí da nossa medicina point of care e do uso expandido do ultrassom no ambiente de terapia intensiva, outra coisa que tem se publicado bastante é sobre o ultrassom muscular como parte da avaliação nutricional na UTI. Então, aqui, em geral, o grupo muscular mais avaliado é o quadríceps, então, que é a massa muscular mais volumosa e de mais fácil acesso. E aqui a gente pode perceber, então, o fêmur e os 4 compartimentos aqui do quadríceps. Então, reto femoral, vasto lateral, medial e intermédio. E o que se avalia através do ultrassom muscular? As 3 principais medidas demonstradas nos estudos são a espessura muscular, então da aponeurose mais superficial até o osso, a ecogenicidade, então esse é um músculo normal, quanto mais preto o músculo, melhor é, quanto mais branco, mais substituído por fibrose ele está. E outra coisa que também eles levam em consideração é um ângulo dessa parte inferior aqui, que é uma aponeurose mais profunda e do osso, com o músculo. Quanto menor esse ângulo, pior o desfecho do doente, maior chance de ele ser um paciente sarcopênico e desnutrido. E agora, mais recentemente, nos consultórios dos nutrólogos, nutricionistas, tem ganhado mais ênfase o uso da bioimpedância como avaliação da composição corporal. Então, a gente já usa aí a impedância elétrica para a parte pulmonar e o princípio é o mesmo. Então, uma corrente de baixa voltagem que passa pelo corpo e a gente tem que cada compartimento do corpo, então água, gordura, massa muscular, tem uma impedância diferente e com isso a gente conseguiria avaliar melhor cada compartimento. A bioimpedância foi por muito tempo, não se pensava na bioimpedância dentro do UTI, muito provavelmente pelo aquele paciente que eu mostrei, né, edema, ascite e tudo mais. Esse aqui é uma bioimpedância da AGE, então, mais voltada para o paciente crítico mesmo, então, onde ele leva em consideração esse compartimento de água que pode estar aumentado, e ele consegue setorizar para a gente. Então, olha, dá o peso seco, qual que seria o status de fluido desse doente. Então, também é uma coisa que nesse artigo aqui, ó, tem se falado que pode ser promissora na avaliação nutricional desses doentes e facilitar a nossa vida e da nutrição também. Então, eu acho que o ponto principal é esse, que é o que gera mais dúvidas, é o que vocês têm que entender, que a triagem nutricional é essencial para a definição do plano nutricional. Diariamente, nas nossas visitas multi-assistenciais, depois voltada para a parte médica, a gente faz o residente pensar em qual que é o plano terapêutico do doente, o que falta para ele sair da UTI, o que falta para ele sair do hospital. A triagem nutricional é a peça-chave para definir o plano nutricional do doente. Por isso que ela deve ser precoce. E ela vai dividir o paciente que não tem risco e no paciente que tem risco. No paciente que não tem risco, o plano de dieta, o início de dieta pode esperar. A gente pode postergar em 3, 7 dias e atingir meta precocemente não é um alvo. Isso é diferente no paciente com risco. A definição da dieta, da via, do tempo para atingir meta deve ser o mais precoce possível, pelo menos a gente deve ter isso determinado. O 3 é dose de dieta. Essa parte é meio desanimadora na nutrição, na nutrologia, porque eu penso que um bom intensivista, uma boa medicina intensiva, ela tem que progredir por uma individualização, porque um doente não é igual ao outro. E o bom senso traz isso, as tecnologias trazem isso, mas na nutrição isso ficou um pouco para trás. E o que os consensos dizem é que a gente pode usar uma regra de bolso para definir as necessidades energéticas do paciente. Essa aqui é uma recomendação da Braskem, dizendo que pode se iniciar com 15 a 20 quilocalorias quilo dia e progredir para 25 a 30. Veja bem, todas as recomendações, elas falam sobre isso, sobre a regra de bolso, mas colocam claro que o padrão ouro seria a calorimetria indireta. Eu vou falar mais para frente sobre a calorimetria indireta, mas não é algo acessível para todo mundo. Então, na prática, o que a gente tem ainda é uma não individualização das necessidades energéticas. E a Braskem é uma das únicas classes que recomenda aí, que deixa bem descrito essa recomendação energética mais baixa no início para só depois atingir a meta. E por que isso? Então, isso é um gráfico clássico, se vocês jogarem no PubMed ou em qualquer outro local, resposta endócrino-metabólica ao trauma. É isso que acontece. Isso foi descrito há mais de 50 anos atrás
E o que que acontece? Assim, na fase hiperaguda, a gente tem essa resposta que chama ebb phase, tá? Essa primeira fase que são nos primeiros 2 dias. Isso é assim, é a resposta inicial após um insulto agudo. Então, é como se o corpo parasse 90% para priorizar apenas os órgãos nobres. Então, aqui a gente tem o gasto energético basal. Nesses primeiros 2 dias aí, principalmente as primeiras 24 horas, o gasto energético basal cai absurdamente, tá? Por quê? Porque, teoricamente, quem está ativo aí seriam só os órgãos nobres. E eu tenho uma fase inicial de catabolismo que gera substrato. Então, gera mais ou menos um adulto de peso médio 300, 310 gramas de glicose por dia, o que daria mais ou menos 1.200 quilocalorias. Passada essa fase do insulto agudo, a gente tem a fase que a gente chama de flow phase, uma fase mais precoce e depois outra tardia. Nessa fase, já muda o mindset do corpo. Então, o catabolismo ele se expande, é uma fase que é tudo ou nada, então é liberado o substrato para tudo, para ver se o corpo se recupera. Então, nessa fase, o catabolismo é intenso. Então, o aminoácido é liberado para gerar proteína de fase aguda, para modular macrófago, para fazer citocinas. Então, a taxa metabólica aumenta. E é nessa fase que a gente não pode deixar de nutrir o doente. Só que eu quero que todo mundo preste atenção no seguinte, a nutrição nessa fase, ela não vai impedir isso aqui. Ela não vai impedir o aumento da necessidade energética, ela não vai impedir o catabolismo. A frase mais impactante que vocês têm que levar para casa é: nada suprime o catabolismo, nada. Isso é uma resposta de fuga. É a gente correndo do tigre no meio da floresta. Então não adianta dar comida, não vai suprimir o catabolismo. Mas a comida aqui, a energia nessa fase, é importante para que ele não perca ou perca de forma absurda a massa muscular e venha a ser um desnutrido depois. Então deve existir uma dieta aqui com progressão lenta. E depois da fase mais tardia, a gente vai ver que as necessidades aumentam mais ainda, e ainda mais na fase pós-UTI. Então, esse é um outro gráfico clássico do professor Van Zanten, que é distribuído em todos os lugares, que mostra a importância dessa progressão lenta da dieta, tá? Então, nos primeiros dias, então aqui 2, 3 dias, a progressão deve ser lenta, para depois só atingir a meta e depois até passar a meta. Veja aqui que numa fase mais tardia, talvez de alta hospitalar, a gente chega a uma necessidade de 35 quilocalorias dias e 2,5 gramas quilo dia de proteína. Outra coisa importante que eu deixei aqui de ponto para vocês é o seguinte: por que a progressão tem que ser lenta na primeira fase? Foi visto, isso é consistente nos estudos, que quando você faz uma prescrição maluca de atingir meta 25 a 30 calorias no D1, isso pode trazer desfechos desfavoráveis. Isso é consistente. E aí, numa revisão e não tentar racionalizar o porquê disso, o que se postula é que você dá caloria, dá energia nessa fase inicial, pode fazer um feedback negativo sobre a apoptose, e a apoptose é um mecanismo de defesa nessa fase inicial. Então, ela limparia todas as células mortas e melhoraria a função orgânica, tá? Então, lembrando que a gente tem, então, essas duas justificativas para uma progressão lenta na fase inicial. Tanto não impedir a apoptose, quanto o racional da resposta endócrino-metabólica ao trauma. Então, da calorimetria indireta também foi uma dúvida de muita gente. E o que a calorimetria indireta faz? Basicamente, gente, a calorimetria indireta ela vai medir o gasto energético basal. O gasto energético basal é aquele necessário para manter as funções de homeostase, tá? Então, basicamente, é função de bomba celular, função cardíaca e termogênese. Se amanhã vocês agendarem para fazer um exame de calorimetria indireta, vocês vão receber por e-mail milhares de orientações para que esse exame saia do jeito certo. Então, tem que ficar em repouso, não pode ficar estressado, não pode fazer exercício, o sol e a lua tem que estar alinhados. E aí, imagina trazer esse cenário para o paciente de terapia intensiva. Então, para a gente realizar uma calorimetria indireta no paciente de terapia intensiva, todos os astros têm que estar alinhados por, no mínimo, 90 minutos. Ninguém pode mexer em dose de droga vasoativa, ninguém pode mexer no ventilador, ninguém pode mexer na sedação, ninguém pode fazer procedimento no doente, tá? Então, é uma coisa que é um pouquinho difícil de aplicar na logística das nossas unidades. A calorimetria indireta no paciente intubado,
ela basicamente vai ser feita da seguinte forma: a gente vai ter um analisador de gases, que é colocado o mais próximo possível do paciente, e a calorimetria indireta ela vai analisar, então, quanto de oxigênio o paciente está recebendo, a gente vai saber isso pela fração inspirada de O2, e o quanto de CO2 ele está produzindo. Dessa forma, a gente vê o quanto que ele está gastando de energia, no nosso caso, o quanto que ele precisa de energia. Então, quanto que ele tira do alimento de energia química e transforma em ATP para fazer o corpo funcionar, tá? Então, isso aqui a gente faz se o paciente estiver estubado, né? No nosso contexto aqui em ambiente de UTI é mais difícil ainda. Além de todas essas limitações que eu falei para vocês, o paciente que tem parâmetros ventilatórios altos, então PIP acima de 12, FI acima de 60, a calorimetria indireta não é calibrada para esses parâmetros e não é acurada. Da mesma forma, aquele paciente que tem uma certa circulação extracorpórea de sangue, como na ECMO e na hemodiálise, tá? Então, a calorimetria indireta é padrão ouro? É. Hoje ela é usada onde? Eu já disse isso aos residentes, acho que uma das faculdades que mais tem linha de estudo de nutrologia é a USP Ribeirão, então lá ela é usada, tá? Mas basicamente hoje no Brasil é estudo clínico, na nossa prática. Uma coisa importante que eu quero dizer aqui é o seguinte: tá bom, tem alimentação de PIP alta e FiO2 alta, mas assim, tirando o COVID, que fica com FI, às vezes parâmetros altos numa fase até que ele já não está nem tão catabólico, no ambiente geral de terapia intensiva, a gente não vai querer usar a mesma calorimetria indireta num paciente que está com parâmetros ventilatórios altos, porque muito provavelmente ele está numa fase hiperaguda de doença que a gente sabe que a gente vai nutrir só o basal. Proteína também é uma queridinha aí das perguntas. E o que os consensos nos guidelines falam sobre a proteína? É um pouquinho desalinhado aí de dose, tá? Mas o mínimo 1,2. A ESPEN fala em 1,3, com aumento progressivo dessa oferta, justamente por conta daquilo da apoptose. Tem estudos que dizem até que a oferta de nitrogênio, mesmo a oferta de proteína, ela influencia mais negativo a apoptose do que a oferta de calorias em geral, tá? E a Braskem, que se configurou aqui no mínimo de 1,5 a 2 gramas quilo dia de proteína. O Flavinho adora me mandar estudo negativo de proteína com desfecho, que dá proteína para o paciente e não faz desfecho positivo nenhum, mas eu ainda acredito na proteína. Eu acho que não faz desfecho negativo, não faz desfecho positivo, porque eu acho que os resultados são a longo prazo, e isso ninguém analisa direito. E as dúvidas sobre proteína vêm junto com as dúvidas sobre anabolizantes. A pessoa que mais fala sobre proteína e anabolismo na UTI é o Dr. Paul Schmeier. Se vocês colocarem no Google, vai ter todos os artigos relevantes sobre isso. Ele é um professor da Universidade de Duke, na Carolina do Norte. Ele mesmo passou por um insulto agudo muito importante, uma pneumonia aguda obstrutiva, e passou de perto aí essa reabilitação. E o que ele fala? Que 65% dos pacientes saem da UTI com alguma disfunção, ou seja, eles não voltam para a sociedade, para casa como eram antes. Esse é um artigo escrito por ele o ano passado, e nesse artigo ele explica o seguinte: por que é consistente que não há desfecho positivo entre exercícios estruturados isolados e uma boa reabilitação. Por quê? Ele diz o seguinte, que o paciente do UTI, ele tem uma resistência anabólica. Então, existem 3 pontos principais para você fazer uma reabilitação motora. E aqui eu quero que todos os residentes prestem muita atenção no que eu vou falar agora. Os 3 pilares são nutrição, anabolizantes e exercícios. Então, veja bem, não adianta a gente querer anabolizar um doente na UTI sem saber se a proteína que a gente está dando está adequada. Vocês têm que pensar que o anabolizante é um monte de soldado musculoso com vontade e força para trabalhar. Aí ele entra num terreno para construir um castelo. Eles chegam lá e não tem tijolo para construir castelo. Não adianta nada anabolizar o doente, certo? Então tem que ter anabolismo junto com proteína adequada. E o exercício também é fundamental, é fisiológico. O exercício, ele aumenta vias intrínsecas, genéticas, mitocondriais de hipertrofia muscular, tá? E aí, qual anabolizante a gente vai usar? Primeiro, então, o que ele fala de resistência anabólica, ele diz de vários estudos descritivos que os pacientes graves, eles têm uma redução no nível de testosterona total. Esse estudo aqui mostra que 94% dos pacientes no terceiro dia de ventilação mecânica têm o nível de testosterona lá embaixo.
Então, a testosterona é parte daquela resposta endócrino-metabólica ao trauma, né? Então, muda cortisol, muda catecolamina, muda insulina e muda a testosterona também. Então, daí que vem essa resposta anabólica. Outros relacionam até essa queda de testosterona com desfechos negativos como mortalidade. E aí a gente pergunta, tá? E tem estudos sobre oxandrolona e UTI? Então, assim, a primeira resposta que eu vou dar para vocês é que tem estudos de oxandrolona via ambulatorial, é recomendação 1 dos guidelines para paciente DPOC e para paciente com síndrome de imunodeficiência adquirida. Isso é fato. Qual que é o mais próximo que a gente tem de uso de oxandrolona na UTI? No queimado, tá? Então, tem aí revisões sistemáticas, múltiplos trabalhos mostrando que a oxandrolona é segura e relacionado a desfechos positivos. Qual que é o grande porém? O que a gente tem que se preocupar quando usa anabolizante? 2 efeitos colaterais. Então, lesões hepáticas, hepatite medicamentosa e eventos cardiovasculares. Os eventos cardiovasculares seriam eventos cardiovasculares maiores, tá? Tromboembólicos, AVC e infarto. E é consistente que os anabolizantes nas doses utilizadas são seguras, tá? Nem na população ambulatorial, nem nessa população de queimados foi evidenciado evento colateral. Tá, então linkando proteína com anabolizante e balanço nitrogenado. Então, como eu disse, não adianta nada colocar um monte de gente forte para trabalhar se não tem tijolo. Então, uma forma de eu saber se tem tijolos no corpo ou não seria talvez o balanço nitrogenado. Então, o balanço nitrogenado nada mais é do que você avaliar o nitrogênio ingerido e o nitrogênio excretado. Se o nitrogênio excretado for maior, eu tenho um balanço nitrogenado negativo, ou seja, não está adequado. Na verdade, a resposta é uma de duas. Ou eu estou numa fase muito inicial, onde realmente está hiperagudo, eu não estou nutrindo doente, e eu estou num catabolismo acentuado. Então, assim, eu tenho certeza, se a gente coletar balanço nitrogenado no D1, de pacientes graves na UTI, todos vão ser balanço nitrogenado negativo, tá? Mas numa fase mais tardia, um balanço hídrico nitrogenado negativo pode demonstrar que eu não estou dando proteína suficiente para aquele doente. Então, é uma coisa de tentar individualizar um pouco mais. Além disso, o balanço nitrogenado, ele é fácil, barato, e é uma forma, então, de acessar o turnover de proteína e adequação nutricional. Então, basicamente pensou em anabolismo, vamos avaliar o balanço nitrogenado. O balanço nitrogenado tem alguns poréns, né? Então, a gente avalia o nitrogênio excretado urinário, mas tem pacientes com perda de nitrogênios não urinárias, então aqueles pacientes com drenos abdominais, com fístulas, então existe uma constante ali para mais ou menos ver quanto que seria essa perda de nitrogênio extra-renal, então às vezes pode diminuir a acurácia. A mesma coisa o paciente que é um renal dialítico na urina, existem também fórmulas adequadas para essa população que diminuem a acurácia. Mas, de forma geral, eu acho que o balanço nitrogenado se encaixa para 90% dos nossos pacientes na UTI e pode estar linkado, então, com o pensamento de anabolismo, proteína e exercícios estruturados. Esse aqui, a Bárbara, esse dia a gente estava conversando ali na G4 sobre a gente não encontrar muito balanço nitrogenado, muito estudo sobre balanço nitrogenado na UTI. Esse aqui é um deles, então, de 2018. Onde eles compararam, então, uma dieta mais hiperproteica com uma dieta padrão e eles foram fazendo balanço nitrogenado. Então, olha aquilo que eu falei, é impossível no primeiro dia você ter um balanço nitrogenado positivo. De novo, nada impede o catabolismo, tá? Só que, olha, com uma dieta um pouquinho mais hiperproteica, a progressão do balanço nitrogenado neste grupo de dieta foi melhor do que no grupo padrão, né? E nesse estudo, um outro desfecho que ele viu ali foi a incidência de lesões de pele, que foi menor também, aos 5% versus 38% na dieta mais hiperproteica. Acho que acabando de proteína e anabolizante, são esses 3 links que a gente tem que pensar. Me perguntaram então também do basicão sobre nutrição parenteral. E basicamente a gente pensa em nutrição parenteral quando não podemos usar de jeito nenhum trato gastrointestinal, aí vai ser um uso exclusivo, ou quando o paciente não atinge a meta com o aporte interal, seria um uso suplementar. E o que as diretrizes falam? Também, basicamente, é aquilo. A nutrição parenteral, o plano para usá-la vai depender muito do risco nutricional do doente. Então, o que a Aspen fala? Que se o paciente não tem risco e for uma nutrição parenteral, né, exclusiva, ele nem diferencia muito entre exclusivo e suplementar,
dá para esperar 7 dias. No paciente risco ou desnutrido é precoce. A Braskem também fala a mesma coisa, exclusiva tem que ser precoce no paciente com risco, e suplementar, em geral, a gente pode aguardar um pouco mais, porque um certo aporte calórico e proteico está tendo, porque existe aí um trato gastrointestinal funcionante. A Aspen já fica um pouquinho mais em cima do muro, então ali 3 a 7 dias para exclusiva, a mais precoce nos desnutridos, e a suplementar sendo avaliada caso a caso. A nutrição parenteral que a gente tem no serviço é a manipulada. Então, existe a manipulada e existe a industrializada. Qual que é a diferença? A manipulada, a gente prescreve todos os macronutrientes, todos os micronutrientes. Essa prescrição vai para uma farmácia especializada, tem um transporte especializado para isso, então ela não é prontamente disponível. Então, tem um certo custo em toda essa logística, tá? O efeito positivo é que ela é realmente individualizada para as necessidades do paciente. A dieta industrializada é diferente, então você só prescreve lá um nome, por exemplo, essa aqui é a N7 Olimel da Baxter, ela vem aqui pronto, ó, em 3 compartimentos que tem um lacre provisório, então aqui o compartimento mais leitoso é sempre o lipídio, o do meio, se eu não me engano, é o carboidrato e depois o aminoácido, tá? A industrializada, quais são os benefícios? O custo em geral é menor, porque não tem essa logística toda envolvida. Ela é prontamente disponível, porque você prescreve, tem no hospital e ela é disponibilizada, não tem isso de esperar tal horário, tem que fazer prescrição até tal hora. E apesar da, lógico, das farmácias de manipulação serem excelentes, vigiadas, auditadas, a industrializada ela tem um risco menor de contaminação pela menor manipulação. A única coisa é que na industrializada a gente não tem na bolsa os microelementos, então não tem vitaminas e oligoelementos, isso tem que ser infundido à parte, e na manipulada isso já vem dentro da bolsa, tá? Eu quero mostrar para vocês aqui como que é que faz essa romper esse lacre aqui. Então, na nutrição parenteral industrializada funciona assim. Enrolando que se quebra esse lacre aí provisório. E aí o lipídio se mistura com os outros macronutrientes, homogeniza e infunde. Lembrando que nesse caso a infusão dos micronutrientes ela tem que ser fora, tá? Tem que ser endovenosa fora da bolsa. Isso aqui a gente já mostrou. Então, isso aqui são as dicas, lógico que tem uma aula, um capítulo específico só sobre nutrição parenteral. Até a gente está planejando aí uma aula sobre isso, envolvendo a nutrição, envolvendo a farmácia clínica da nutrição parenteral, mas eu acho que assim, as dicas para o intensivista é o seguinte: não pode interromper a infusão de uma hora para outra da nutrição parenteral, não pode desconectar. Então, por quê? Essa nutrição parenteral que a gente faz na UTI, ela não é uma nutrição parenteral cíclica, né? Porque em regime ambulatorial, os pacientes que vão para casa com nutrição parenteral tem um esquema cíclico que eles recebem, de repente, só nutrição parenteral à noite, tá? Aí de dia tira e vive normal, só com o catéter. Isso, a gente faz uma infusão contínua da nutrição. Então, o que acontece? A gente gera um platô de glicemia e um platô de insulina. Na hora que o residente desavisado, o enfermeiro desavisado vai lá e desconecta, interrompe essa bomba, a glicemia cai porque a insulina ainda fica lá. Então, pode gerar hipoglicemias graves. Então, sempre que houver interrupção da NPT, tem que ter um aporte glicêmico endovenoso, tá? Óbvio que tem que ter todos os cuidados da administração e do catéter, lembrando que ela sempre tem que ser via única, nada pode ser infundido junto com ela, não tem Y, não tem torneirinha, não tem nada. Lembrando que ela tem o maior risco de síndrome de realimentação, porque vai entrar 100% do que a gente prescreveu. Então, se a gente prescreveu errado, vai entrar o errado, e no paciente com risco de realimentação, então, muito tempo em jejum, desnutrido, vai acontecer a síndrome, tá? Uma complicação comum é a hipertrigliceridemia, ainda mais quando a gente tem na bolsa, uma bolsa que tem uma composição que não é muito boa de triglicerídeo, então mais com cadeia longa do que cadeia média, tá? E também acontece se a gente fizer o cálculo errado e administrar muita glicose, porque no final das contas, tanto aí a glicose como o excesso de triglicerídeo vai virar ácido graxo, podendo gerar hipertrigliceridemia, tá? Alterações hepáticas também podem acontecer, também podem estar relacionadas ao tipo de triglicerídeo ofertado, de aporte lipídico ofertado, mas também tem muito a ver
com o uso exclusivo da nutrição parenteral e não utilização do trato gastrointestinal. Então, todo aquele caminho ali, hepatoportal, o ciclo ali de vesícula biliar vai estar comprometido, então pode levar a essa alteração hepática. Então, aqui de dica é sempre monitorar, cuidado com o acesso do nervo central, os exames têm que ser diários e nunca interromper a infusão de forma abrupta. Para terminar aqui as últimas questões, outra clássica é sobre dieta e droga vasoativa. Então, qual que é o nível de droga que eu posso infundir a dieta? Isso não existe. Esse é o estudo NutriREA 2, então é um estudo de 2018 que ele fez o seguinte: pacientes graves em ventilação mecânica e chocados, ele dividiu a população, então randomizou para nutrição enteral versus nutrição parenteral. A média de droga vasoativa nesses doentes era nora 0,5 e tinha um lactato aí em torno de 20, tá? Então eram doentes chocados com sinais de hipoperfusão, tá? E o que ele observou? De desfechos primários e secundários não teve nada de diferente, mas teve muito mais complicação gastrointestinal, muito mais no grupo enteral. Então, vômito, diarreia e complicações graves como isquemia intestinal e pseudoobstrução aguda de colo. Por quê? Porque basicamente é colocar para funcionar um intestino que não está recebendo fluxo porque está priorizando órgãos nobres, tá? Então, não existe valor de droga, existe sim um bom senso clínico. A gente já sabe que no D1 a gente não vai querer começar com dieta full, né? Então, aí poderia usar, de repente, uma dieta trófica, mas nem a dieta trófica, nem hipocalórica, nem underfeeding pode acontecer no paciente que tem sinais de hipoperfusão. Então, lactato, alteração de SVO2 ou clinicamente mal perfundido, tá? Então, não existe valor de droga, é mais o guia pela perfusão. Outra pergunta também é se existe diferença entre a dieta intermitente, aquela feita em bomba, e a contínua. Não existe, tá? Não existe uma recomendação forte de nenhum dos guidelines. Existe a recomendação que se o doente tiver um maior risco de aspiração, deveria ser realizada a dieta de maneira contínua. Se for pensar, todo o nosso doente tem risco elevado de aspiração, né? Um doente sedado, que está entubado, não tem uma pressão de puff adequada. Mas, basicamente, o que eu quero que vocês levem para casa é que não existe estudos dizendo que uma é superior à outra, tá? O racional é que, qual que seria o benefício da intermitente, o racional? É que o que você prescreve é mais fácil de entrar do que uma dieta, na contínua o que você prescreve é mais fácil de entrar do que numa intermitente, né? A gente vê, às vezes, aqueles copinhos, eles chegam, não infunde todo, esquece, para exames e tudo mais. Isso na contínua é mais difícil de acontecer. Esse é o benefício da contínua, mas a intermitente, pelo seu lado, também tem um benefício. A intermitente, ela é mais fisiológica, do jeito que a gente se alimenta, tá? E muito tem se falado que a administração de proteína, por exemplo, é muito melhor que seja feita de forma intermitente em bolos do que uma infusão contínua. Essa infusão intermitente de proteína, ela seria mais anabólica do que a infusão em bomba. E para terminar, também teve uma pergunta sobre micronutrientes. Teve um parecer recente da Braskem, aí também de 2021, sobre complementação, reposição e suplementação de micronutrientes. Então, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é que qualquer fórmula integral, se ela atinge 1.500 quilocalorias, ela está dando o suficiente que a gente precisa de micronutrientes. Na nutrição parenteral, isso sempre precisa ser complementado, então naquela bolsa manipulada já vai dentro da bolsa, na bolsa industrializada vem o cerne para a gente fazer EV fora da bolsa, tá? E aí, em geral, o que a gente faz é uma complementação, tá? A suplementação entra como uma farmaconutrição, então a gente está dando a mais, acima do valor de referência. Isso não tem recomendações tão bem definidas, tá? Lembrando que no nosso paciente crítico e na nossa população e contexto socioeconômico, a deficiência de tiamina é uma deficiência importante e é sempre uma reposição que a gente tem que fazer naquele paciente de risco nutricional que tem risco para síndrome de realimentação, porque a tiamina é cofator da piruvato deshidrogenase. Então, na hora que você aumenta o aporte calórico, aumenta o aporte de glicemia, de glicose, tem que ter a tiamina para ajudar. Outra coisa aqui, também não é uma regra, tá? A formulação interal atinge 1.500, está tudo certo. Não está tudo certo. Depende também da patologia do doente. Nesse artigo é bem interessante, eu não consegui colocar aí,
mas tem uma foto, né, dizendo onde cada micronutriente, oligoelemento, ele é absorvido em parte do trato gastrointestinal. Então, se o paciente tem uma fístula, uma ressecção, as necessidades dele vão ser diferentes, tá? Gente, assim, eu gosto muito do tema, eu tentei resumir as coisas principais, guiadas pelo que vocês me perguntaram, mas eu estou disponível para dúvidas. Quem não quiser perguntar agora, tem o WhatsApp, pode me mandar aí um e-mail. Eu fico aguardando aí vocês. Obrigada, viu? Muito bacana, Nath. Acho que a apresentação atendeu bem aí o objetivo de responder algumas perguntas que são frequentes no nosso dia a dia. A apresentação da parte gráfica ficou também bem bacana, muito legal. Vou dar uma olhadinha aqui no chat para ver se a gente tem alguma pergunta. O que eu estou ouvindo aqui agora é só elogio, o que eu estou vendo aqui agora é só elogio para a sua apresentação. Mas, bom, deixa eu te fazer uma pergunta, Nath. Em relação à questão do resíduo gástrico, volume de resíduo gástrico, o que você tem para sugerir para a gente? Que a gente tem, por exemplo, que a gente usa a dieta intermitente. O que você acha disso? Valorizar ou não? Se valorizar a partir de qual ponto de corte? Perfeito, Flavinho. Que eles falam muito sobre volume residual gástrico, tá? Que não tem uma relação direta com o risco de broncoaspiração. Então, a quantificação ativa do volume residual gástrico, ela tem menos relação com complicações da dieta do que alterações do exame físico, como distensão e vômito, tá? Então, eles sugerem não usar o volume residual gástrico e, se usar um corte mais elevado para interromper e iniciar procinéticos, que seria um valor de 500 ml. Então, eles cortam bem lá para cima para evitar a diminuição do volume infundido. Ok. Tem uma pergunta aí, Flavinho, que é a do peso. Tem uma do peso também. Só fica a dúvida do peso utilizado para as metas. Boa. Então, assim, o peso depende muito do perfil do paciente, tá? Então, a gente pode usar, assim, o peso habitual, o peso que a gente conseguiu avaliar na UTI, se não tiver, por exemplo, que nem naquela foto que eu mostrei, o paciente muito edemaciado, tá? Mas, em geral, dá pra gente ajustar pelo peso que a gente viu na hora, tá? O peso habitual, o peso medido. Tem também o peso ajustado, que seria o peso pro IMC, tá? Então, tem o peso ideal, que pode ser usado, então, para o IMC médio, que é IMC versus altura ao quadrado, ou o peso ajustado também, que é uma fórmula específica. O peso ajustado, em geral, a gente usa ou para o paciente obeso, IMC aí acima de 30, ou para um IMC menor que 18,5. São todas umas formulinhas específicas. Bom, acho que tem um microfone aberto aí, não sei se querem fazer alguma pergunta. Tem um outro aqui, qual o melhor indicador para terapia nutricional? Isso. Eu acho que o melhor indicador para terapia nutricional, se eu pudesse escolher só um, seria volume prescrito versus o infundido. Existem vários outros, por exemplo, por percentual de pacientes que atingiram a meta. É um bom indicador, só que eu acho que também tem que ser individualizado por conta daquela progressão lenta, né, que eu mostrei. Então, se fosse para escolher um, Fernando, eu ficaria no volume infundido versus prescrito. Principalmente se eu estiver usando uma dieta de infusão intermitente. Ok. Nathalie, você acha que a gente usa pouco dieta parenteral, nutrição parenteral, principalmente para esses doentes que já têm, né, um estado nutricional muito comprometido na admissão? A gente não é muito permissivo com jejum? Eu concordo 100%. A gente é permissivo com jejum, principalmente em pacientes cirúrgicos. Então, cirurgias abdominais, ficam esperando muito tempo o plano de dieta pela cirurgia. E são doentes que muito provavelmente já estavam com baixa ingesta prévia. Então, tem tumor ali esofágico, tumor gástrico, obstrução colônica. Então, eu acho sim que a gente deveria pensar em parenteral mais precoce, sempre avaliando ali a triagem nutricional, né, nos doentes de risco.
A Daniele fez uma pergunta aí. Quanto tempo você se sente confortável em deixar um paciente com Covid que está em vigilância respiratória e em jejum antes de passar uma sonda? Eu me sentiria confortável se ele não tivesse risco nutricional. Paciente sem risco nutricional, Covid, risco de intubação, é orientado e que vocês não querem passar uma sonda, eu até esperaria, tá? Porque foi o que eu mostrei. A gente perde aquele racional da fisiologia do trato gastrointestinal, mas a gente não tem muito definido sobre desfechos negativos. Então, se ele tivesse sem risco, eu esperaria, mas com risco nutricional não tem justificativa para esperar. Teria que passar a sonda e começar a nutrir o doente. Ok. Lucas, Harris Benedict é válido para UTI? Harris-Benedict é uma equação padrão, né? Não tem nenhuma específica validada para UTI, Lucas. Eu vou te falar que todas essas equações são de 1900 e bolinha, tá? Pode até pesquisar no Google, joga aí o nome e joga a data. Então, tem milhares, tem mais de 30 equações, nenhuma 100% validada para o paciente de UTI, tá? Nathalie, você comentou durante a sua apresentação que assim, seria bacana se a gente pudesse individualizar a terapia nutricional para os pacientes. Às vezes eu fico com a impressão de que durante a fase de convalescência, que o doente está se recuperando, às vezes a gente mantém o mesmo nível de dieta. Você acha que na prática teria algo para a gente, às vezes, tentar individualizar isso um pouquinho mais, né? Algo que fosse realmente prático e factível no dia a dia? Olha, Flavinho, eu acho que se fosse para falar algo que possa vir aí no futuro, seria mesmo a calorimetria indireta, sabe? Teve uma live da Braskem na segunda-feira sobre isso, então, calorimetria indireta do ambulatório até a UTI, né? Então, foi o que eu disse, acho que a calorimetria indireta, a melhor fase para ela ser usada seria essa fase pós-catabolismo, então, paciente em recuperação. Então, eu acho que ainda precisa evoluir muito os aparelhos de calorimetria, mas seria essa individualização que eu faria, baseado em calorimetria indireta. Perfeito, Nath. Eu não sei se alguém quer fazer mais alguma pergunta. Se quiserem abrir o áudio aí, fiquem à vontade, pessoal. Eu vou mandar lá, depois eu coloco no Classroom e no grupo os tipos de peso aí utilizado, tá? Que às vezes dá confusão mesmo. Não, perfeito, Natália. Eu acho que assim, foi bem bacana, foi bem produtivo. Eu acho que para nós foi bem útil essa sua apresentação hoje, né? Queria te agradecer mais uma vez, né, por ter atendido o convite da Dani e a ter aceitado a fazer essa apresentação para nós. Muito obrigado, pessoal. Até uma próxima, né? Daqui a 15 dias. Até mais, gente. Obrigada, viu? Aula Tchau, tchau. excelente, chefe. Parabéns. Obrigada. Beijos. Muito boa aula, Nath. Ah, ela nem viu. Eu ouvi, chefe. Eu vou falar para ela. Beijo. Beijo, beijo.